nós vimos que somente entregando a vida para Jesus é que é possível experimentar o amor de Deus, é que é possível conhecer esse amor, que é possível amar a Deus, amar as pessoas, amar o próximo como a nós mesmos, porque é Ele quem transforma a nossa velha natureza em nova natureza. Diga, nova natureza. Estou aqui dando umas lembranças do que nós ministramos nos últimos 3 domingos para você poder se contextualizar e lembrar, talvez, de algumas coisas. A velha natureza, ela precisa diminuir. A nova natureza crescer em nós. Nova natureza em Cristo. E somente vivendo, desejando mais do reino de Deus nas nossas vidas. Estava falando hoje de manhã que nós estamos vivendo em tempos difíceis. E para as pessoas que vivem apenas de forma natural, vai ficar cada vez pior. A Bíblia fala sobre isso, nós estamos vendo isso acontecendo. Nós vemos muitos ataques às crianças, nós vemos a violência aumentando. Nós estamos na primeira geração em toda a humanidade que é menos inteligente do que a geração anterior. Quem já viu esses estudos acadêmicos aí? Levanta a mão. Olha aí, algumas pessoas já estão sabendo. Primeira geração em toda a humanidade que é menos inteligente do que a geração anterior. E é a geração que mais tem acesso ao conhecimento. O conhecimento, o mundo está na palma das nossas mãos. Então, deveria ser o contrário, mas não, a ciência aumenta e o amor diminui. Assim está a humanidade. Mas aqueles que vivem reino de Deus vão experimentando cada vez mais da presença de Deus e não somente isso, vão aprendendo a trazer reino dos céus para a terra. Vão vivendo como filhos e filhas de Deus, vão aprendendo a viver, porque sair da condição natural e ir para a condição de filho e filha do rei é totalmente diferente. É algo que nos dá acesso ao amor, ao poder, aos planos, aos propósitos do rei, aquele que nos trouxe, o nosso Criador, para as nossas vidas. E que nós venhamos viver isso de forma intensa. Então, no domingo passado, obrigado, meu irmão, domingo passado nós vimos que ali em Lucas 10, um perito na lei perguntou para Jesus como ter a vida eterna. Você vai ver isso em seguida, para a gente poder se contextualizar. E nós, então, nos focamos na resposta de Jesus, no amor a Deus e no amor a nós mesmos em prol do amor ao próximo. Na verdade, a resposta foi do perito na lei. E Jesus falou, é isso aí. E falou o que ele deveria fazer. Então, entendendo isso, vamos então nos contextualizar. Vamos lá ver então Lucas 10, a partir do versículo 25. Está faltando aquele fundinho aí. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Então, tudo que vem depois vai gerar em torno da vida eterna. Vai girar em torno de nós vivermos de vida eterna. Entenderam? Beleza? Vai pensando comigo aqui, não se perca, para você construir o raciocínio aqui do que está acontecendo. Então, tudo gira em torno do viver a vida eterna. Então, Jesus pergunta, na verdade, Jesus pergunta para ele o que está escrito na lei. Respondeu Jesus, como você a lê? Ele respondeu, na verdade, Jesus respondeu com uma pergunta, né? Jesus é craque em fazer isso, responde com uma pergunta, para fazer a gente pensar. Aí, então, o perito na lei responde. Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Aí Jesus disse Jesus, você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Isso é, tira da teoria e coloca na prática. Então, dá uma olhadinha para o lado e fala assim, ó, tira da teoria e coloca na prática. Tem muita coisa que a gente sabe na teoria, mas a gente não coloca na prática.
Verdade? Acontece com você? Eita, nós. Mas vamos lá, vamos aprender com Jesus. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Aí entra o assunto dessa noite. Mas eu vou parar aqui, só para lembrar que nós vimos na semana passada, na mensagem anterior, que o amor a Deus é o centro de tudo. Nós, a partir do quanto conhecemos o amor que Ele tem por nós, nós vamos nos enxergando da forma como Ele enxerga, a nossa identidade vai sendo transformada, nós vamos nos reconhecendo quem realmente nós somos e o que nós fazemos da perspectiva dos céus, e vamos então desejando sair da velha natureza e ter a nova natureza em Jesus, a natureza que só o Espírito Santo pode fazer. Esse amor a Deus é o centro de tudo, é o que nos fortalece, é o que nos conduz em vida, em vitória. E o amor ao próximo, ele parte do amor que nós temos por nós mesmos. Nós temos dificuldades em amar ao próximo porque temos ali, vamos dizer assim, falhas na nossa estrutura de amor aqui dentro. Porque nós amamos de forma condicional. E o amor de Deus é incondicional. Não está vinculado ao que a gente recebe, ou melhor, ao que a gente dá para Ele. O nosso amor para as pessoas deve se aproximar dessa incondicionalidade. Quer dizer, nós devemos amar as pessoas sem esperar nada em troca. Amém? E isso é fácil? Mas é o nosso alvo, amém? Porque Jesus demonstrou qual é o amor, como é o amor. Lembra de João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lembra de 1 João 3,16? Nisto conhecemos o amor. Como é que é isso? Que Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos? Amor é entrega, amor tem a ver com relacionamento. Falamos tudo isso, só estou aqui lembrando. Não tem como fugir, não tem como crescer no amor de Deus se nós não nos entregamos nos relacionamentos. Tem problema nos relacionamentos? Sim ou não? Você vai se decepcionar nos relacionamentos? Fala aí. Vai, Marcelo, vai se decepcionar nos relacionamentos? As pessoas são difíceis. Você é difícil? Você agrada a todo mundo? Então, quando nós olhamos para nós mesmos e vemos que Jesus nos ama do jeito que a gente é todo errado, é com essa ótica que nós devemos olhar para as pessoas. Tudo muda, tá? Mas olha só, amar a Deus é fonte de tudo. Amar com todas as nossas forças, nosso entendimento, com tudo. E amar na forma prática, né? De forma prática, sair da teoria e ir para a prática. Ok, foi o assunto da semana passada, amar o próximo como a nós mesmos, e a jornada que a gente vai e começa hoje é mergulhar nessa prática de amar ao próximo. E precisa haver uma transformação aqui dentro, para nós nos libertarmos e amarmos mais o próximo. E vivermos isso que a palavra nos diz, que acabamos de ler. Então, falando de vida eterna, falando de viver na prática o amor ao próximo, aí entra Jesus dando uma ilustração para explicar melhor, para fazer o perito na lei pensar e você também. Aí Jesus começa a seguinte história que vai nos fundamentar para hoje e para a próxima mensagem. Olha só. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, que é o meu próximo, versículo 30. Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém. Ele começa a contar uma história. Jerusalém, o centro da espiritualidade. De Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Está visualizando a situação? Está imaginando aquele homem largado na calçada, todo arrebentado, sangrando, com a roupa rasgada, quem sabe gemendo de dor? Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, diga sacerdote. Quando viu, diga viu? Quando viu o homem, passou pelo outro lado.
Assim também um levita. Diga, levita. Vamos lá, é importante para a gente verbalizar e trabalhar isso na nossa mente, a gente poder firmar bem alguns pilares aqui. Quando chegou ao lugar, viu, passou pelo outro lado. Por que Jesus está usando a ilustração do levita e do sacerdote? Porque os dois representavam figuras de alta espiritualidade. Pessoas que eram consagradas a Deus. Sacerdotes eram intermediários entre Deus e os homens, até aquele momento. Jesus fez isso acabar, né? Todos passam a ser sacerdotes, sacerdotisas. Aqueles que recebem a Ele em seu coração. Mas até aquele momento, sacerdotes eram pessoas especiais. Pessoas que levavam a presença de Deus, levavam a mensagem de Deus. Traziam o reino dos céus para a terra. Levitas, pessoas consagradas a Deus. Era uma das tribos de Israel, mas que se separaram para Deus, não tinham nem direito à herança, porque a herança era o Senhor. Pessoas que serviam no templo. Pessoas que eram consagradas. Aquela linhagem da tribo de Levi era completamente consagrada para Deus. Então, Jesus usa a ilustração das figuras de maior espiritualidade daquela época para os judeus. E aí, Jesus continua a história, dizendo que o seguinte, que o sacerdote e o levita, ao verem o homem largado na rua, ferido, doído, gemendo, todo arrebentado, eles viram e passaram pelo outro lado. E eu fico imaginando que é o seguinte, viram um homem e falaram assim, poxa, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho lá o serviço do templo para ministrar, eu tenho uma visita para fazer, eu tenho o meu trabalho, eu tenho uma tarefa, uma responsabilidade, eu vou, quem sabe eu vou orar. Oh Deus, abençoa aquele homem ali. E ó, saída pela esquerda. Beleza. Agora Jesus começa a fazer a ilustração do outro lado da balança. Mas um samaritano parou aqui de novo. Samaritano por quê? Porque samaritano era uma pessoa desvalorizada para os judeus. Então é o outro lado da balança. Jesus usa a figura do levita e do sacerdote, pega o outro lado, a outra ponta, o outro extremo, samaritano. Havia uma dissensão entre judeus e samaritanos. Eles eram desvalorizados, desconsiderados pelo povo judeu. Por isso que Jesus usa o exemplo do samaritano. Então, uma pessoa desprezível, uma pessoa desvalorizada, ela faz o seguinte, ele fez o seguinte nessa história que eu estou contando. Estando de viagem, diga, de viagem. Então, você, quando está em viagem, você está pensando em quê? Você está no meio da viagem, o que você mais quer? Chegar. Agora, alguém aqui já passou por uma situação de estar numa viagem, aconteceu um imprevisto, um problema no meio do caminho que atrasa, dá problema? É horrível, não é? É agoniante. Meu Deus, estou lembrando de uma aqui agora, na última viagem que a gente fez. Deu um problema, a gente queria chegar no lugar, estava louco para tomar um banho, louco para dormir, dormimos no aeroporto, suado, é coisa triste, né? E de viagem, o samaritano estava de viagem, passando por Jerusalém, que era o lugar onde ele é desconsiderado. Olha só o contexto. Mas olha o que ele faz. Chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Vai visualizando. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Gente, vinho e óleo. Eu não vou aqui aprofundar a coisa, mas coisa caríssima. Tirou do bolso, pesado, deu melhor. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal. Você está imaginando você pegando aquele homem que estava ali sangrando, todo quebrado, carrega aquele homem, coloca em cima do seu animal, vai a pé, porque o homem estava no animal. Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Imaginando, entrando lá no quarto, cuidando dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Aí agora entra Jesus. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Tira da teoria e coloca na prática.
Preste atenção, em nome de Jesus. A partir de hoje, teu coração vai mudar. Você vai se aproximar mais de Deus. Você vai passar por uma transformação na sua vida a partir de hoje. Começa uma etapa que profetizo na sua vida que vai haver uma transformação no seu ser, a ponto de mudar realidades ao teu redor, mudar realidades dentro da sua casa, mudar realidades na sua família, mudar realidades da sua rota de vida, do seu futuro. Eu tenho certeza absoluta, conforme você for adquirindo essa palavra, esse ensinamento, entendendo de Jesus, não permitindo com que isso fique na teoria, mas que você vá e faça o mesmo, que você faça isso e viva. Você vai viver cada vez mais reino dos céus, você vai se aproximar de Deus, você vai experimentar algumas coisas que eu já vou falar. Mas olha só, são princípios valorosos aqui. Jesus vincula a vida eterna, porque a pergunta era sobre o quê? Vida eterna. Lembra? Como posso obter a vida eterna? Como posso herdar a vida eterna? Foi a pergunta do perito da lei. E aí Jesus faz essa ilustração. Então, a vida eterna está vinculada a isso, ao servir as pessoas em amor. Grava isso. Servir as pessoas em amor. Se isso entrar no seu coração, por mais que esteja distante da sua realidade, por mais que pareça ser anti-intuitivo, porque realmente é contrário à nossa velha natureza, mas se você, quanto mais adquirir, mais desejar, você será transformado, transformada, você vai se aproximar de Deus, você vai começar a entender o coração de Deus, você vai compreender os planos que Ele tem para a sua vida, você vai começar a discernir mais como que Ele quer te usar nessa terra, você vai compreender os planos, os caminhos, os atalhos para agir ali na sua casa, nos problemas, desafios. Quebramos cadeias antes no louvor, você vai aprender de forma prática. Mas vamos lá, não vai ser só hoje é o início desse processo de transformação da nossa prática, fazer isso e viver vida eterna, viver os melhores dias da nossa vida. E eu quero aqui profetizar em nome de Jesus uma vida cada vez mais cheia de alegria, uma vida cada vez mais plena, uma vida cada vez mais alegre, em paz, uma vida que flui em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, então vamos lá. Que venha o amor incondicional de Deus ser implantado no teu coração. Esse entendimento, essa prática. A gente precisa afirmar alguns princípios aqui, tá? Para embasar bem aonde nós estamos indo. Porque vamos ficar nesse momento aqui de consolidar esses princípios, entender bem na palavra, para que a gente possa então romper e avançar. Bom, primeira coisa, coloca lá Filipenses capítulo 2, versículo 5. A gente precisa entender que Jesus veio para servir. Jesus veio para servir. Nós somos discípulos de quem? Todo aquele que é filho de Deus é discípulo de Jesus, porque ele veio ensinar. Olha o que ele fez. Olha só, Filipenses 2, 5 em diante. Seja a atitude de vocês, seja o quê? Tá vendo que é prática? Jesus é muito prático. A palavra de Deus nos leva à prática. Eu sou bem sincero com vocês. Eu sou assim, indignado. Deixa eu beber uma água aqui para eu até pensar em não falar besteira. Fico indignado com algumas posturas nossas como cristãos, que dão mau testemunho, né? Falamos muito, teorizamos muito, e a nossa atitude não mostra o que a palavra diz muitas vezes. Ainda bem que nós temos a misericórdia de Deus, que ao nos arrependermos dos nossos pecados, nós podemos recomeçar. Glória a Deus, né? Por causa disso aqui, ó. Por que isso está disponível para nós? Por que nós podemos recomeçar? Por causa exatamente disso aqui, ó. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. A mesma. Qual? Que, embora sendo Deus, não se considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser... Fala, gente. A ser... Ele veio ser o quê? Mas ele era Deus. Ele tinha todo o poder. Mas ele veio ser servo. Jesus veio ser
servo. Vamos lá. Tornando-se semelhante aos homens, para ficar bem igualzinho a nós, para a gente poder compreender as coisas espirituais, compreender o reino dos céus e trazer ele para a terra. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Então, diga, Jesus veio para servir. Primeira coisa, vamos para a segunda agora, vamos adquirindo, vamos nos alimentando com a palavra. 1 Coríntios 13:3. O servir sem amor incondicional não vale nada. Tem várias pessoas que gostam de servir, têm essa inclinação para servir, mas se não for em amor, não vale nada. Podemos fazer um monte de coisa, se não for em amor, nada vale. Posso entregar o meu corpo para ser queimado, eu posso dar tudo aos pobres, mas se eu não tiver amor, não vale nada. Alguém aqui já deu tudo para abençoar os pobres? Alguém aqui já entregou o seu corpo para ser queimado em favor de alguém? Nem eu. Qualquer coisa que nós venhamos fazer, se não for em amor incondicional, não vale nada. E aí entra aquela questão de fazer o que eu gosto. Entra aquela questão de fazer do jeito que eu quero. Entra aquela questão de fazer para ser visto pelas pessoas. Entra aquela coisa de servir para ser benquisto, para me sentir incluído, amado. Não vale nada. É um amor que não espera retorno. É um servir que não espera resposta. É um servir que não espera a consideração das pessoas, elogio. É um servir que é entrega total, independente do que se recebe em troca. Esse é o coração de Jesus. Então, Paulo aqui também mostra, falando do amor. Então, em seguida, ele começa a falar do amor. No versículo 4 seguinte, ele fala do amor. Fala de prática, fala de comportamento, e é nos relacionamentos. Por que a gente se complica tanto? Um atalho para a vida aqui, gente. Um atalho para a vida aqui. Falamos sobre isso alguns domingos atrás. O que quebra a gente são as nossas expectativas. Porque a gente ama esperando ser amado. A gente se entrega esperando que a outra pessoa se entregue também, na mesma medida. E sabe quando é que dá uns problemas? Que às vezes as pessoas até se entregam, mas elas têm o jeito delas. E elas não se entregam na maneira que a gente espera. E as pessoas têm suas falhas como nós também temos. E é nesses momentos que surgem os conflitos, as divergências. Mas quando a gente consegue ir virando a chave, quanto mais a gente se aproxima do amor de Deus, gente, é uma coisa espiritual. Fica até difícil de explicar, mas quanto mais a gente conhece o amor de Deus, mais esse amor vai sendo conhecido por nós, experimentado, conhecido, e mais a gente tem a disponibilidade de amar sem esperar nada de troca. E a gente serve porque queremos servir a Jesus. Agora vem o outro princípio. Mateus 25:31. Abre lá. Mateus 25:31 em diante, o próprio Jesus fala assim. Olha só, gente. O 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, está falando do dia final, certo? Está entendendo? Você sabe que isso aqui tudo vai acabar, né? Acabar, gente. Depois tem uma outra vida para viver, vida eterna. E é disso que Jesus está falando. Vai chegar um momento que Jesus virá e todo mundo vai saber. Todo ser humano vai ver e todos se ajoelharão diante de Jesus dizendo: Tu és Senhor. Só que algumas coisas vão acontecer nesse tempo. Olha só, vamos ler. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Quem aqui quer ser ovelha, diga amém. Eu não vou nem perguntar quem quer ser bode para não arriscar alguém dizer amém. E colocarão as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita: quem? As ovelhas, né? Venham, benditos de meu Pai,
recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Dá uma olhadinha para o lado aí, profeticamente fala, eu estarei lá. Se você não tem certeza, fala, eu quero estar lá. Desse lado aí. Vamos nos encontrar lá, hein? Foi irresistível, gente. Vamos lá. Meu espírito de criança veio, não tem jeito. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o raciocínio. Vamos lá, onde é que eu estava? Que versículo? Me ajuda. 35, vamos lá. Ai, meu Deus, não? É isso? É isso, beleza, obrigado. Pois eu tive fome. Olha só, pois eu tive fome. Jesus está falando, eu tive fome. E vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? Quando te vimos... Eu vou ter que fazer uma pausa aqui. Você lembra o que o levita e o sacerdote fizeram? Eles primeiro viram. Só que o que eles fizeram? Passaram para o outro lado, voltando para cá. Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então, qual é o princípio aqui? Quando servimos as pessoas em amor, nós servimos a Deus. Está entendendo? Então, é servir as pessoas em amor. Repita comigo, servir as pessoas em amor. Servir as pessoas. Só servir as pessoas não basta. Servir as pessoas em amor. Agora vamos trazer um fundamento teológico aqui para os teologistas. Vamos lá. Efésios 2, 8 a 10. Efésios 2, 8 a 10 diz assim, olha só. Importante. Por quê? Porque tem aquelas pessoas, mas não é pelas obras. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então eu vou perguntar para você, é por aquilo que você faz que você é salvo? Mas nós estamos falando de vida eterna. E Jesus falou que nós devemos servir as pessoas em amor, certo? Mas é por obras que nós somos salvos? Por quê? Porque é exatamente o seguinte, porque está arriscado nós fazermos as coisas, não é pela quantidade de coisas que nós fazemos que nós vamos ser salvos, é pela fé em Cristo. Mas olha um detalhe que fala Paulo logo em seguida à igreja de Éfeso. Versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. E agora? Deu um trevo na cabeça? Vamos entender. É por aquilo que você faz, é pela quantidade de ações que você executa de bondade, é isso que vai te levar a ser salvo? Não. Mas o seguinte, quem é salvo, pratica as boas obras. Vamos ver Tiago 2. A gente precisa fundamentar bem isso, para não ficar aquela coisa, né, meio estranha. Às vezes algumas pessoas ficam meio perdidas, a intenção é meio estranha, porque são dois extremos que a gente vive. A gente quer ficar na teoria e falar que não é pelas obras. Não, o meu dom não é esse, a minha chamada não é essa. Não, eu vou deixar o rapaz lá, vou orar, afinal de contas eu sou um sacerdote. Então eu vou orar por ele, uma oração forte, e Deus vai restaurar. Vamos orar. Deixa ele lá no canto para quem tiver o dom do servir. Sabe nada, inocente. Né? Aí o samaritano vai lá e cuida de Jesus, dá ele como exemplo. Tiago 2, versículo 14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo?
Por quê? Desse ponto, não. Mas a salvação não vem pela fé? É. Mas olha o versículo 17. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Então, se eu disser que tenho fé e não mostro isso através de atitudes, não é nada. A minha fé, o conhecer o amor de Deus, conhecer Jesus, me enche tanto de amor, te enche tanto de amor que te leva a se entregar pelo outro. Te leva a fazer como samaritano, não como sacerdote ou levita. Está entendendo a conexão? Olha o versículo 26. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Então, o resumo aqui é: servir não salva. O servir não salva. Mas quem é salvo, ama, e quem ama, serve. Servir não salva. Mas quem é salvo, ama. E quem ama, serve. Em amor. A quem? Às pessoas. Também não está vinculado ao que você gosta de fazer, não está vinculado às coisas. Porque existe também o engano de fazer as coisas e colocar as coisas na frente das pessoas. Isso é coisa da nossa velha natureza. Nós somos enganados pela nossa velha natureza porque nós nos travamos nas ocupações, nós nos desviamos com as distrações, nós temos muita coisa para fazer, nós temos outras coisas que são mais interessantes no momento do que servir. Nós somos escravizados pelos medos, problemas com relacionamentos. Aí não quero servir a pessoa porque, me dou tanto e aí eu só tomo pancada. Mas é assim mesmo. Porque você não está servindo esperando o retorno das pessoas. Isso é a excelência da vida espiritual. Você serve porque você conhece o amor de Deus e ponto. E as pessoas, na maioria das vezes, não vão corresponder. Você acha que eu estou aqui porque a igreja corresponde àquilo que a palavra de Deus ensina? Por exemplo, eu sou pastor da igreja, certo? Pensa aí, você coloca um pouquinho no meu lugar. O que você acha? Você acha que acontece mais as pessoas vivendo a palavra ou as pessoas derrapando na palavra? Ficou mais fácil de responder, né? Porque se a gente estivesse vivendo a palavra de Deus, vamos dizer assim, 20% a mais, só 20%, a gente estava ganhando essa cidade para Jesus. Tá entendendo? Então, assim, o que nos protege? Isso vai proteger o teu coração. Você crescer na ótica, no entendimento de amar as pessoas e servi-las como Jesus, sem esperar nada em troca. O samaritano, que foi dado como exemplo por Jesus, ele entregou de si mesmo, gastou uma grana absurda, cuidou ele com vinho e óleo, pagou a diária na hospedaria, falou para o dono da hospedaria, faz o que tiver que fazer, dá comida, dá remédio, dá tudo, quando eu voltar ali eu pago. Vamos voltar um pouquinho antes, ele estava passando, descendo a mesma rua que o sacerdote e o levita passaram, ele o viu, se importou. Ele foi lá e fachou o cara. Ele colocou o cara no animal, em cima do animal dele, e levou ele até a hospedaria. E de acordo com as experiências que eu tenho tido com a palavra de Deus, essas distâncias, elas não são iguais às nossas distâncias, não. Não é igual a gente vai de carro, vai rapidinho, não. São distâncias longas. Fico imaginando que essa hospedaria devia ser longe. Então ele se importou. Ele estava de viagem, lembra? Lembra você quando está na viagem, você está louco para chegar? Ele parou com tudo. Essa foi a coisa que mais mexeu comigo, uma das primeiras vezes que eu vi essa mensagem de Jesus. E eu fiquei pensando, eu ia fazer igualzinho ao levita. Na verdade, eu acho que eu nem ia ver. Porque eu ia estar tão aloprado querendo chegar no destino, que eu nem ia ver o cara largado no canto da calçada. E se eu visse, eu acho que eu também ia passar pelo outro lado. Por quê? Porque eu ia estar agoniado para chegar.
Isso quebrou meu coração, né? Eu falei, eita, como eu sou ruim, rapaz. E esse é o exemplo que Jesus nos dá. Essa é a referência para nós. Servir em amor. Só que é o seguinte, a gente ama mais as coisas do que as pessoas. Aí o nosso servir em amor está vinculado a se está nos agradando ou não. O entregar de nós mesmos, se importar ou de investir, está vinculado a se eu tenho ou não. Não, é mais para mim e talvez eu dou o que sobra. Entende? Não é tirar de mim mesmo, como o samaritano fez. Não é tirar do meu, não é colocar lá, estou viajando, estou querendo ir para um destino, vou gastar uma grana lá, não, mas eu vou gastar a grana aqui com esse cara que está arrebentado. É missão de Deus, é servir a Jesus. Quando nós servimos em amor, nós servimos a Deus. Quando servimos as pessoas em amor. Porque é muito fácil a gente fazer as coisas, eu aqui, não é o meu caso, mas se eu gostasse de pregar, estivesse aqui e beleza, estou fazendo o que eu gosto e beleza, estou servindo a Deus. Aí seria fácil, né? Mas aí quando tem coisa que você não gosta, você tem que fazer. Ou você só faz aquilo que você gosta. Aquilo que você acha que tem de chamada. Então são coisas que a gente precisa refletir. Né? A gente precisa se aproximar desse coração desse samaritano, esse exemplo de Jesus, se aproximar do que a palavra diz e vivê-la cada vez mais. Muitas vezes a nossa velha natureza, ela dá mais valor ao que as pessoas vão falar de nós. Nós não queremos entrar em algumas situações porque talvez não vou ser bem visto. Bom, enfim. Qualquer atitude, qualquer atividade que a gente faça, que não transforma seu coração para amar e servir as pessoas, não é servir a Deus. Não é servir ao reino de Deus. Isso é uma chave para a vida. E aí eu entendo que algumas pessoas estão pensando aí, eita, ficou difícil isso agora. Eu estou no mato sem cachorro. Não é verdade? É isso mesmo. Quem está se sentindo assim, levanta a mão, já confessa logo, vai. Levanta a mão. Quem está se sentindo no mato sem cachorro? Quem está se sentindo apertado aí, complicado? Levanta a mão! Isso, me ajuda! Que a palavra confronta mesmo. A Ariane falou aqui no começo. A palavra vem de encontro. Não é nem ao encontro, que é o encontro vem te encontrar. Ela vem de encontro mesmo. Choque. Para quebrar a nossa velha natureza e nos moldar com a nova natureza. A gente precisa reconhecer isso. É só a partir do ponto em que nós reconhecemos isso, é que entra então o agir sobrenatural de Deus. Está entendendo? É que começa a haver um sobrenatural na tua estrutura. Imagina você mais samaritano, aquele samaritano, do que o levita, o sacerdote. Mais Jesus, menos você. Amém? Sabe o que acontece na vida de quem vai crescendo nessa nova natureza, em Cristo? Quanto mais a gente vai conhecendo esse amor, essa vida de Deus vai chegando em nós, nós vamos desejando isso, nós vamos buscando isso, tirando isso da teoria, indo para a prática, gerando novos hábitos, buscando se alimentar da palavra, buscando viver em comunhão, buscando romper a barreira da vergonha ou dos problemas do passado, das decepções e estar num grupo de crescimento. Mas nós vamos crescendo no caráter de Deus. Mas nós vamos conhecendo não somente a forma como Ele nos vê, mas nós vamos mudando em relação às pessoas. Quem aqui já foi no oftalmologista e botou o rosto dentro daquela máquina lá com aquela lente, viu aquelas letrinhas lá, tudo embaçado? Aí dá aquele ruim, né? Aí tu começa a ler A, B, O, e o resto vai ficando... A linha de baixo eu não consigo ver. Aí ele vai lá e fala assim, ó, clique, muda a lente. Olha, eu estou começando a ler a segunda linha, mas a terceira ainda está difícil. Tá bom, aí vai lá e clareou. Você lê tudo, aí você lê com maior vontade, né, para mostrar que você está lendo. A B, O, e fala as palavras, as letras lá com maior vontade, porque você está enxergando.
Aí aquela lente, aquele grau ali que vai ser colocado no teu óculos para você poder enxergar bem. Espiritualmente é bem parecido. Nós precisamos ir cada vez mais nos encontrar com o médico dos médicos para poder enxergar a vida com a ótica certa, com a ótica do reino dos céus. Enxergar as pessoas, lidar nas circunstâncias com a ótica da palavra. Sabe o que isso gera em nós, gente? O fato de nós irmos ao médico dos médicos, desejarmos isso, sabe o que isso faz na nossa vida? Na prática, se nós estivermos abertos a esse confronto da palavra em nós e decidirmos cada vez mais ser nova natureza, cada vez mais nova natureza, o servir em amor às pessoas, esse desejo começa a crescer. Sabia? Começa a despertar um desejo de transbordar esse amor. Talvez você esteja pensando aí, poxa, mas então a maré está baixa aqui. E esse é o objetivo dessa palavra. Para que você compreenda e você busque a Jesus. Peça ao Senhor, Senhor, aviva meu coração. Enquanto eu estiver aqui nessa terra, aviva meu coração, me transforma em nova natureza e me leva a amar mais as pessoas. Aí, reflete comigo aqui. O que vai acontecer lá dentro da sua casa? Conforme você vai sendo transformado nessa nova natureza, aí quando a pessoa lá da sua casa fizer uma coisa que você não gosta, te deixou chateado, tal, você vai ter atitude, uma reação de mais velha criatura ou mais nova criatura? Você está imaginando aí como é que você reage? Né? Como é que você vai enxergar? Vai tudo mudar, gente. Vai mudar. Você vai mudar de dentro para fora. Os teus relacionamentos mais próximos vão ser transformados cada vez para melhor. Você vai enxergar as pessoas com mais compaixão. Aquelas pessoas lá do trabalho que te afligem, que te prejudicam, você vai olhar diferente. Você vai olhar com o olhar de Jesus. A lente vai mudando. Vai cada vez ficando melhor. Algumas linhas vão ficar difíceis de ver, mas conforme você for buscando o médico dos médicos, aquela lente vai melhorando e aquela linha vai ficando mais fácil de ler. Aquelas pessoas, você vai olhar, você vai ler as pessoas de um outro jeito. Você vai olhar assim e falar, poxa, aquela pessoa que antes eu olhava assim, meu Deus, cara, não passa perto de mim hoje, que hoje eu estou com a tiriça. Se a pessoa falar alguma coisa, eu vou descer 5 minutinhos da cruz. Aí você vai olhar diferente, falando, não, estou bem crucificadinho. Senhor, vamos lá. Puxa, ela não deve estar bem. Vou orar, vou interceder por essa pessoa. E assim vai, a gente vai recebendo uma transformação de dentro para fora, e mais ainda, a gente vai querer se abrir a Deus, vamos buscar em Deus o coração dele. Gente, a gente começa a canalizar toda a nossa vida, todos os nossos recursos em prol da missão de Deus nessa terra. A nossa força mental, a nossa inteligência, a sua energia física, a organização do seu tempo, os seus recursos financeiros, suas habilidades, sua profissão, seus talentos, vai tudo começar a ser direcionado com o coração de Deus. Servir em amor. Sabe o que vai começar a acontecer em você? Você vai começar a entender o propósito pelo qual você veio ao mundo. Você vai se sentir cada vez mais completo. Você vai educar seus filhos no caminho certo, no caminho da vida eterna. Você vai criar um ambiente cada vez mais agradável de relacionamento em casa. Você vai vencer as batalhas de uma forma mais capacitada, aquelas coisas que são difíceis, aquelas pessoas difíceis, aqueles momentos complicados. Você vai sendo capacitado pelo Espírito Santo para poder ir superando cada uma dessas etapas, cada um desses obstáculos. Vai acontecendo uma transformação interna, sobrenatural, mais ainda, você vai aprendendo a usar os recursos sobrenaturais e agindo de forma sobrenatural. Isso vai fazer com que muitas realidades sejam transformadas e até pessoas sejam transformadas pelo agir de Deus através da sua vida. O servir as pessoas em amor, olhar com essa lente, vai mudar a sua natureza e vai mudar toda a sua trajetória de vida. Grava isso pro resto da vida. E busca isso, tá bom? Tenho certeza disso. Vale a pena toda renúncia, vale a pena se lançar, vale a pena se entregar, vale a pena apostar tudo, gente. Vale a pena.
aí Deus se faz presente. Aí o sobrenatural começa a acontecer. Servir em amor trabalha o caráter de Deus em nós. Servir as pessoas em amor aperfeiçoa a imagem de Jesus em nós. Servir as pessoas em amor é o propósito de existência que nós devemos mergulhar para assimilar e para praticar, nos tornando cada vez mais completos. É isso que vai dar sentido para a tua vida. Grava isso. Se você seguir por esse caminho, você vai comprovar isso cada vez mais na sua trajetória. Aquelas preocupações que a gente tem com o dinheiro, com a profissão, com o futuro, com os planos, né? O casamento, você vai orar do jeito certo, vai discernir. Quem quer casar aí? Diga eu. Só alguns aqui. São essas oportunidades que vêm, tá? Quando pega de bate pronto assim, rapidinho, tem que dar, né? Tem que estar ligado, né? E aí você vai orar da forma certa, você vai... quem quer ter um marido transformado? Eita, quem quer ter a esposa transformada? Tá vendo como é que os homens falam mais forte, tá vendo? A mulher dá mais problema, né? Não, né? Tô brincando. Os homens estão mais ligados, porque precisa das mulheres, né? Sem as mulheres nós não somos nada. Queridos, a transformação no casamento. Quem quer ter um casamento cada vez mais só love? Eita, vocês estão devagar. Casamento só love. Diga eu! Eita. Quem quer ter filhos saudáveis no corpo, na mente e no espírito? Quem quer viver os sonhos de Deus? Isso tem que queimar em nós. E o Senhor está nos ensinando. Cresça na nova criatura em mim. Aprenda de mim que sou manso e humilde de coração, assim diz Jesus. Quanto mais nós vamos aprendendo a servir as pessoas em amor, nós vamos ativando a eternidade na terra, gente. Lembra que o papo é sobre a vida eterna e Jesus dá o exemplo do samaritano? A gente ativa a eternidade aqui na terra. E outra coisa que é o que vai conduzir a nossa vida. Você quer aprender a amar o próximo? Eu vou terminar com isso aqui, preste atenção. Você concorda comigo que servir as pessoas em amor é uma coisa que a gente precisa de um toque de Deus contínuo para a gente poder crescer nessa direção? Para mim também é, gente. Certo? Mas servir em amor é o jeito mais fácil de dizer para as pessoas: eu te amo com o amor que Cristo me amou. Grava isso, porque a gente vai trabalhar forte isso nas próximas semanas. E eu vou pedir para você falar para a pessoa aí do teu lado, seja bem-vindo à tua transformação. E essa transformação vai te levar aos melhores dias da sua vida. Você crê nessa palavra? Grave essa palavra que hoje é só o começo. Você, daqui a algumas semanas, já vai ser outra criatura. Pode ter certeza. Não deixe, não perca, tá? E ore sobre isso. Durante essa semana, peça: Senhor, muda a minha natureza. Quando você se vê tendo aquela reação que você, meu Deus do céu, eu queria mudar. Ore a Deus, fala: Senhor, me ajuda. É nessas horas que eles tiram foto, quando eu faço essas caras, né? Eu que me liguei agora, ninguém tira foto. Eles falam que eu fico fazendo careta. Mas gente. É nessas horas, a gente tem que estar ligado. O pior é o seguinte, é quando a gente tem reação de velha natureza e a gente não percebe. Aí é ruim. Mas isso não vai acontecer, não. Essa semana, toda vez que você se inclinar para a carne, tiver atitude de velha natureza, o Espírito Santo vai, opa! Aí você já vai pedir perdão e você vai mudar, você vai caminhar na nova natureza. E mais ainda, se prepara, porque a partir de hoje, tua profissão, os recursos, tudo que Deus colocar nas tuas mãos, a sua família, seus projetos, seus planos, sua estrutura pessoal, sua alma, sua mente, suas vontades, seus pensamentos vão se direcionar para a vida eterna. E começa na prática aqui. Faça isso e viverá. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Fique de pé.